Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Dando sequência à nossa segunda temporada do podcast, que a gente vem falando só sobre a iniciação do futsal e do futebol de campo. Hoje o nosso tópico é sobre metodologia de treino. Então a gente vai abordar aspectos importantes que a gente acredita para ter um trabalho melhor, a gente conseguir colaborar cada vez mais com o nosso aluno, seja numa escolinha, seja numa equipe de base. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aquela velha, eterna, e tá sendo até um pouco chato pra falar a verdade, discussão sobre o global e o analítico, né, gente? Então, opinião própria minha, até depois o Leandro pode inserir os questionamentos dele, as reflexões dele, é que no fim os estudiosos estão muito discutindo sobre nós temos que seguir a metodologia global, temos que seguir a metodologia analítica, mas na realidade o que a gente tem que pensar é a porcentagem do que isso é inserido nas nossas sessões de treinamentos. Então, por exemplo, se é muito global, 99% global, também a gente tem que discutir sobre isso. Se é muito analítico, também. Então a realidade é dosar a realidade e o que fica melhor para o aprendizado e para a gente englobar nas nossas sessões seria dosar entre o global e o analítico. Por que isso? Porque o global são os jogos inseridos, que a criança entra no contexto do jogo, entra no entendimento do jogo, jogando coletivamente ali através de brincadeiras, de jogos condicionados. E o analítico, daí só para relembrar, que seria a parte técnica pura, ali do passe, da condução, da finalização, dos trabalhos ali mais específicos de técnica, né? Então o analítico seria a parte pura técnica e o global mais os jogos inseridos, né, Leandro? Eu acho que foi perfeito a tua primeira colocação ali, Felipe. A gente tem que entender o que é melhor para o nosso grupo de treino, né? Para a nossa categoria, entender qual o contexto. Se a gente está numa escolinha, se a gente está numa equipe de base, qual idade a gente está trabalhando. Porque se a gente entender isso, é uma coisa que a gente sempre fala de entender a característica, a gente vai conseguir pensar num método que seja melhor para aquela equipe, para aquele aluno. Então, todos os métodos, a gente citou dois ali, que é o global, que é o mais voltado aos jogos, e o analítico, que é mais voltado à parte técnica, né? Todos eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu acho que a gente tem que saber, como a gente falou e como tu falou ali bem, é o que é melhor para aquele grupo que eu tenho nas minhas mãos. O que a gente tem visto é muita defesa do método global, né? Estudiosos aí de mestrado, de doutorado, sempre defendendo o método global. Mas aí eu questiono, daí chega uma criança lá que nunca viu uma bola de futsal, uma bola de futebol. Nunca teve contato com a bola de futsal, a bola de futebol. Vai ser muito difícil nos primeiros treinamentos ela ser inserida junto com o coletivo ali das outras crianças. Então ela vai ter uma certa desmotivação, porque não vai conseguir, vai ficar perdida naqueles jogos ali que o global insere. Então é legal fazer um pouco da sessão de analítico para ela sentir a confiança, né, no contato com a bola, né, Leandro? Aquela confiança ali, para depois a gente inserir ela coletivamente nos jogos condicionados ali, né? Eu já tenho a opinião que o analítico, na iniciação, para mim, ele teria que ser usado uma porcentagem bem pequena. Eu acho que quanto mais a criança jogar, na maior diversidade de jogos, de brincadeiras, que a gente conseguir adaptar as outras questões que a gente falou, questões físicas, questões táticas, questões técnicas nesses jogos, e ela brincar, ela perceber dentro do jogo, ela jogar para aprender, eu acho que a gente colabora muito mais. Porque entendo o analítico ali, a questão técnica como um refinamento, né? Então, eu acho que eu não posso refinar o que eu ainda não sei. Eu acho que a gente teria que deixar a criança primeiro descobrir o que ela pode fazer, como pode dar um passe, como pode dominar uma bola, para depois a gente ir inserindo o analítico lá mais na frente, para daí sim refinar esses movimentos. Então deixar ela perceber primeiro seria, na minha opinião, o mais correto, pode-se dizer, para depois ir refinando. Por isso que eu acredito que o método global, o método do jogo, ele seja o nome e a nomenclatura que a gente for usar, seria o ideal para uma iniciação. Então, Leandro, apresenta a primeira discussão entre o Leandro, que eu quero o analítico com uma porcentagem inserida nas sessões de treinamentos, e o Leandro acha que é um refinamento
e que as crianças têm que aprender o jogo e ser inseridas no jogo globalmente. Isso que é o legal. Então não quer dizer que ele esteja 100% verdade certa, e não quer dizer que eu esteja 100% verdade certa. Mas é uma discussão que é polêmica e que sempre está aí nas discussões entre os treinadores e entre os profissionais da área, né? É, muito do que cada um acredita, né, Felipe? Cada um vai defender o lado que estuda mais, que vivenciou mais, mas eu acho que vai muito naquilo que a gente falou, é eu entender o que é melhor para cada grupo. Eu acho que mesmo que eu prefira mais o jogo ali, se eu entender que meu grupo não tem as condições, é claro que eu vou aplicar uma porcentagem maior do analítico, que nem tu falou, numa questão, a criança nunca dominou uma bola, nunca conduziu uma bola, então a gente tem que ser adaptável, né? A gente não pode ser firme só num tipo de método, porque vai chegar algum momento que a gente vai precisar usar o outro, e se eu não tiver conhecimento, eu vou acabar não conseguindo utilizar ele da melhor forma possível. Isso, na nossa conversa pré-gravação ali, que eu coloquei algumas lacunas ali pra gente prestar atenção na hora do método analítico, né? Na questão dos jogos ali, na questão das atividades que a gente insere a criança. Por exemplo, se a gente pesquisa uma atividade, a atividade de tal professor, ou a gente também inventa atividade, né? Que é muito legal isso, não só pesquisar e entre aspas, copiar, mas também inventar criar a nossa atividade para que seja inserido dentro do nosso contexto. Então tem que cuidar os objetivos dessa atividade. Então, tu está numa iniciação pura, tu tem que cuidar se essa atividade tem um alvo, né? Se essa atividade tem ataque e defesa, se essa atividade tem senso coletivo de eu, fulano, ciclano e beltrano vamos defender nesse momento, se essa atividade inclui, que eu acho o principal que a gente pode incluir, tem alguns que acham um exagero, que é a linha da bola, que a criança possa ver que a bola está de um lado, eu tenho que defender o outro lado, se eu retomar, eu tenho que atacar para tal lado. Então essas atividades têm que ter objetivos específicos para chegar na hora, num processo evolutivo de aprendizado do jogo propriamente dito, ela tem esses conceitos já pré-estabelecidos na cabeça, né? E tudo isso trabalhado numa progressão, né, Felipe? Do mais simples ali pro mais complexo, né? Pra criança começar o entendimento das coisas mais básicas, por exemplo, esse alvo que eu ataco, esse alvo que eu defendo, para depois a gente evoluindo para coisas complexas. E nessa questão dos jogos que tu fala de procurar um jogo na internet, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? A gente procura na internet, quero jogo para tal coisa, tenho milhares de jogos. Mas eu entender se aquilo vai servir para o que eu quero, para a característica da minha equipe, da minha idade, dos alunos que eu trabalho, é o principal eu saber, eu ter o conhecimento sobre isso. Porque jogos por jogos, se eu chegar ali no meu treinamento e apenas soltar uma bola, isso aí qualquer um faz. A gente vai conseguir colaborar melhor com o aluno se a gente entender o porquê do jogo e que a gente for ser um pouco mais, como é que eu vou dizer, a gente criar nossas atividades, a gente procurar mais isso, inventar atividades, botar lá em teste, ver se